Na aula de hoje, a gente vai discutir o que é superávit calórico, o que é déficit calórico e por que essas nomenclaturas elas vão auxiliar a gente na nossa dieta e no nosso dia a dia e na criação dos nossos hábitos. Primeiro a gente vai discutir sobre cálculo basal, né? O cálculo basal é basicamente a quantidade de caloria que o seu corpo precisa para fazer manutenção. O que é fazer manutenção? Manutenção é você respirar e acordar o dia inteiro, você ter a sua rotina diária e você precisa de uma quantidade de caloria para você sobreviver, que é o que a gente chama de cálculo basal. Então, a partir do momento que a gente define o que é o nosso cálculo basal, por exemplo assim, se eu tenho uma rotina a partir do momento que eu acordo e o momento que eu vou dormir de 2.000 calorias diárias, esse é o meu cálculo basal. Então, quando eu entro em déficit calórico, o que vai acontecer? Se eu preciso de 2.000 no dia, esse déficit calórico ele vai baixar para 1.800, 1.700 calorias. Por que a gente faz essa estratégia? Essa estratégia normalmente a gente usa para perca de peso, né? Então, normalmente quando a gente quer perder peso, a gente entra em déficit calórico, ou seja, a gente come menos daquilo que a gente precisa. A partir do momento que a gente tem o déficit calórico, a gente tem a perca de peso. Então, a primeira coisa que você tem que pensar em ter para perca de peso é déficit calórico. E déficit calórico, ele é muito mais da dieta do que propriamente do seu treino, do seu treinamento que você faz no dia a dia. Agora a gente tem o superávit calórico. O superávit calórico é o contrário do déficit. Então, a partir do momento que a gente quer ganhar peso, a gente precisa entrar em superávit calórico, que é comer mais do que a gente precisa. A gente precisa recrutar mais macronutrientes para poder atingir determinado objetivo. Aonde que se encaixa cada estratégia? Quando a gente pega o endomorfo, a gente vai usar normalmente uma estratégia de déficit calórico, para que ele possa fazer a perca de peso e fazer a troca de gordura por músculo. A partir do momento que a gente pega um ectomorfo, a gente vai trocar a estratégia. Se a tendência é que ele ganhe peso, como que a gente ganha peso? Com superávit calórico. Então eu preciso que ele coma mais daquilo que ele gasta. Quanto a mais? Depende da estratégia, depende de quanto que ele quer ganhar. Então, a gente tem esse leque de possibilidades. Entre essas duas estratégias, a gente tem um outro fator muito importante. A questão emocional envolvida nessas duas estratégias ela é muito importante, principalmente para quem entra em déficit calórico. Por quê? A partir do momento que você entra em déficit calórico, numa questão de restrição alimentar, existem algumas questões emocionais que vão muito pesar. Como que você que eu estou falando aqui com você agora, como que você lida quando você fica com fome, quando você fica com restrição alimentar, você fica irritado, tu fica de mau humor, como que você fica? Essa carga emocional é muito importante você saber, porque você precisa saber dosá-la a partir do momento que você vai criar uma estratégia, por exemplo, para perca de peso. Você sabe que em alguns momentos do seu dia você vai ficar mais irritadiço, você vai ficar mais nervoso. Também acontece na questão de quem está em superávit calórico. Às vezes, as pessoas, elas entendem diferente o superávit calórico. Você comer em maior quantidade não quer dizer que você possa comer tudo aquilo que você quer, né? Que você possa fazer vários dias do lixo, que você pode comer a quantidade de caloria que você quiser do alimento que você quiser. Não, a gente tem um cálculo de macros que a gente precisa bater, de gorduras boas, carboidrato, proteína. Então, todo esse leque, por mais que a gente está comendo mais do que a gente deve, tudo isso está calculado para que a gente chegue no objetivo, porque o nosso corpo ele apenas absorva tudo que a gente precisa, porque senão tudo que vier a mais ele vai expelir. Beleza, galera? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!